não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Compreender. Então, há fenômenos que são demasiado graves e demasiado assustadores para que nós nos permitamos o luxo de ter perante eles reações emocionais, mesmo de indignação. Quando as coisas são muito graves, aí mesmo é que a gente tem que ficar de cabeça fria e botar o nosso cérebro para funcionar, nos baseando também numa outra máxima, esta de Goethe, que dizia: é urgente ter paciência. Entendeu? O problema é complicado, nós não vamos conseguir entendê-lo se estivermos com pressa, se estivermos nervosos, se tivermos já assim, vamos dizer, opiniões feitas, opiniões prontas, que só vão nos atrapalhar a intelecção do processo. O ponto de partida desta investigação foi, há muitos anos, algo que eu li do filósofo alemão Heidegger, Martin Heidegger. Era uma teoria que ele apresentava sobre as origens do totalitarismo. Ele dizia que a origem remota do totalitarismo estava na entrada da modernidade, quando, com René Descartes, a filosofia proclama a possibilidade que o indivíduo humano tem de chegar a um conhecimento de validade universal a partir tão só do exame de si mesmo e de uma espécie de introspecção. Este é o princípio básico do racionalismo, quer dizer que o sujeito conhecer duas ou três premissas universais, ele pode deduzir, tirar da sua própria cabeça a totalidade do sistema das ciências. E dizia Martin Heidegger que se existe esta possibilidade do indivíduo humano ter por si mesmo uma visão tão abrangente, tão segura da realidade, então está suposto que o indivíduo detentor deste conhecimento deve ser também o detentor da autoridade sobre o mundo. Ele raciocina que não pode haver o totalitarismo sem a ideia de um controle total da sociedade e do processo histórico, e essa ideia, por sua vez, também não poderia existir, segundo ele, sem um conhecimento total e abrangente da realidade. Então, a pretensão de conhecimento, vamos dizer, desse novo tipo de indivíduo que emerge com a ciência moderna, estaria aí a raiz do totalitarismo. Eu vou ler um trechinho para vocês de um livro majestoso, um estudo magistral sobre isto, de um autor chamado Alain Renaud. O livro chama-se A Era do Indivíduo. Ele escreve um pouco, às vezes, com aquele estilo um pouco pesado e tortuoso que é tão característico dos filósofos franceses, mas vale a pena. Ele diz: em toda uma tradição que, partindo de Heidegger, conduz tanto a Hannah Arendt quanto a Claude Lefort, o fenômeno totalitário vê-se interpretado através da sua relação com o reino da subjetividade, segundo um raciocínio não desprovido de sedução. O totalitarismo define-se, com toda evidência, como a tentativa de uma política de dominação total. Ora, tal projeto não pode ser concebido senão lá onde o campo sócio-histórico é representado como suscetível de ser integralmente controlado por um poder que o tornasse transparente
e que racionalizasse todos os seus aspectos e que logo se tornasse o seu senhor e possuidor. O senhor e possuidor é uma expressão de Descartes, é o homem como senhor e possuidor da totalidade da natureza. Nesse sentido, o fantasma da dominação total não seria senão o último e o mais monstruoso rosto da promoção moderna cartesiana da subjetividade. Muito bem, essa é a teoria de Heidegger, né? O totalitarismo. Prosseguindo neste raciocínio, Heidegger diz que com o racionalismo moderno, então, se no mesmo instante em que se inaugura o sonho ou a ambição de uma ciência universal capaz de dominar, portanto, o processo histórico e controlar totalmente a vida social, no mesmo instante aparece, então, o princípio da racionalização da sociedade moderna. Para a racionalização aqui se referia a Max Weber, que colocando toda a sociedade, vamos dizer, a serviço de um processo industrial cientificamente organizado, elimina, então, vamos dizer, as ligações dos indivíduos com as suas respectivas comunidades de origem, ou seja, ela desacultura milhões de pessoas. Por exemplo, no começo da Revolução Industrial, massas inteiras de antigos artesãos abandonam as suas coletividades, abandonam as suas pequenas cidades e vão para a cidade grande, para a capital, onde se tornam operários de indústria ou desempregados. Então, criando uma multidão de pessoas desarraigadas, que já não tem mais aquela identidade cultural originária, aquela ligação pessoal que tinham com as suas comunidades de origem e que agora são como se fossem átomos soltos no anonimato da sociedade industrial. Então, estes dois processos que Heidegger menciona, primeiro esse a ideia do controle total da mente humana sobre a realidade e a ideia do desarraigamento, aí estariam, vamos dizer, duas fontes, então, do totalitarismo moderno. Por um lado, pela ambição, vamos dizer, do controle total e, por outro lado, pela desumanização causada, vamos dizer, por esse rolo compressor da sociedade moderna que esmaga as pequenas comunidades, as culturas tradicionais, e instaura em lugar deles a máquina anônima e impessoal da sociedade industrial. Este diagnóstico eu li há mais de 20 anos e me pareceu razoável no momento. Só que mais tarde surgiram duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, quer dizer que se o totalitarismo começa com essa exaltação da inteligência individual e da consciência individual, como é possível que a primeira coisa que o totalitarismo faça ao se instalar seja justamente esmagar todas as consciências individuais? Na verdade, se alguma consciência individual tem o primado num regime totalitário, só pode ser a consciência individual do governante e a todas as outras é negado, então, um privilégio similar de conhecer a realidade tão bem quanto ele acha que conhece. De modo que, se alguma consciência individual chegou a ser, vamos dizer, exaltada e dignificada durante os regimes totalitários, certamente foi a de Hitler, de Stalin e assim por diante, Mao Tse-tung, mas não certamente a das demais pessoas que viviam sob o seu domínio. E a segunda pergunta é, como é que, se Heidegger conhecia tão bem o espírito do totalitarismo, as suas causas, etc., etc., como é que ele arrumou uma carteirinha do Partido Nazista? Me parecia um pouco inconsistente a coisa, né? Então, examinando a coisa por este lado, a gente pode observar que uma das promessas iniciais do Partido Nazista e que pareceram mais sedutoras ao público da época foi justamente a crítica da sociedade industrial moderna e o apelo ao arraigamento cultural, daquele negócio de sangue e solo. Quer dizer, a identidade nacional germânica,
que seria, através do nazismo, segundo prometia, seria reconquistada, devolveria a estes pobres átomos soltos da sociedade industrial um senso de participação e de conexão pessoal com a sua comunidade. Ou seja, voltaria a restaurar um senso dentro da distinção de sociedade e comunidade. Quer dizer, o nazismo prometia uma restauração do senso de comunidade, tá certo? Sobretudo através, vamos dizer, da ligação com os símbolos nacionais, com o culto da raça, esse negócio todo. E isso pareceu ao público, então, bastante atraente durante algum tempo. Acontece que, se isto de fato aconteceu, então é evidente que a explicação de Heidegger para a origem do totalitarismo está errada. Quer dizer que ele diz que o totalitarismo está intrinsecamente associado à impessoalidade da sociedade moderna, que destrói as culturas tradicionais e solta os indivíduos num mundo anônimo, para assim dizer, num deserto de relações humanas, nos quais eles só têm, vamos dizer, entre si uma ligação funcional e econômica, e já não mais os laços pessoais que tinham, vamos dizer, com tradição, religião, aldeia, etc, etc. Ora, mas se foi possível criar um novo totalitarismo, para saber o totalitarismo nazista, né, com base na promessa exatamente contrária, então quer dizer que esta relação intrínseca que Heidegger está vendo entre a impessoalidade da sociedade moderna e o totalitarismo não existe. Quer dizer, a coisa deve ser outra, a linhagem deve ser outra, completamente diferente. Ou seja, é possível você instaurar um totalitarismo de tipo, vamos dizer, anônimo, organizativo, voltado totalmente para a modernização industrial, e é possível também instalar um outro totalitarismo com vamos dizer, o apelo justamente contrário, quer dizer, com o apelo comunitário, o apelo à raça, ao passado, à tradição nacional, etc, etc. Né? E havia as duas possibilidades. Porém, a coisa não terminava só aí. Quer dizer, aí nós, de cara, com isto se dissolve a ideia assim, muito unívoca e simples do totalitarismo, e já começamos a vê-lo como um bicho que pode ter duas caras exatamente opostas uma à outra. Porém, essas duas caras também não eram unívocas, porque no totalitarismo comunista, embora ele fosse de tipo cosmopolita, quer dizer, embora fosse se apresentasse como um movimento ainda mais modernizante e ainda mais racionalizante até do que o capitalismo, ele também, de algum modo, cultivava o senso de comunidade, tá certo? Através exatamente da participação no partido. Quer dizer, o partido se tornava, vamos dizer, um novo elo de solidariedade entre as pessoas, né? Substituindo os elos de família e de tradição que tinham sido perdidos. Nós podemos observar, quando nós estudamos a história da cultura que se criou em torno do movimento comunista, e nós vemos a quantidade de sentimentalismo que está associado a esta cultura. Por exemplo, no tempo que se falava do paizinho Stalin, ou hoje, quando as pessoas veem a juventude de Che Guevara e derramam lágrimas, né? Existe toda uma cultura sentimentalística que cria um elo de solidariedade. Eu mesmo, no tempo que eu pertencia ao partido, foi durante 3 anos apenas, eu me sentia integrado naquele movimento, não só politicamente, mas humanamente. Estudando a coisa com um pouco mais de atenção pelo lado comunista, eu cheguei à conclusão de que houve tantas versões diferentes da ideologia comunista e tantas propostas diferentes relativos ao regime comunista, que nós não conseguiríamos, de maneira alguma, defini-lo como um movimento ideológico unívoco. Existem ideologias comunistas e existem regimes comunistas concebíveis, mas tem uma coisa que tem unidade, é a unidade da cultura comunista. Quem quer que participe de um movimento esquerdista, ele se integra, de certo modo, não
num movimento ideológico unívoco, ele pode ter divergência com todo mundo ali, mas qualquer que seja a linha a que ele pertença, ele se integra na cultura e, sobretudo, na cultura psicológica do movimento comunista. E essa cultura psicológica, ela envolve o indivíduo sob todos os lados. Quer dizer, você trabalha com comunistas, você vai no bar com comunistas, você faz festa com comunistas, você está sempre cercado daquelas pessoas que lhe dão um senso de identidade e de pertinência e até de irmandade. Tá certo? Então, peraí, o comunismo, que seria o totalitarismo mais seco, mais frio e mais racional, ele também tem esse componente emocional e comunitário profundo. E, por outro lado, o totalitarismo nazista, cuja ideologia, cujo discurso era voltado para o apelo comunitário, para a volta às raízes, etc., etc., ele, por outro lado, ele tinha um processo de modernização industrial tão racional, tão frio e tão desumano quanto qualquer outro. Está compreendendo? Então, isso observando só pelo lado ideológico, não estou falando das realizações criminosas dos dois regimes, abstraindo isto. Vamos fazer de conta que comunistas e nazistas eram boas pessoas, que nós não temos nada contra eles e que estamos apenas examinando as ideias deles, né? Ou seja, só examinando com o máximo de frieza e de isenção e levando em conta somente as ideias, nós daqui a pouco, por trás dessas ideologias tão bem justificadas, né, que uma fala, vamos dizer, em nome do senso de justiça e igualdade, e outra fala em nome do senso de comunidade e do resgate dos pobres átomos anônimos desarraigados na sociedade industrial. Quer dizer, por trás de toda esta bela conversa vai começar a aparecer o lado monstruoso já, sem nem precisarmos apelar ao reino dos fatos. Muito bem, mas se esses dois totalitarismos, que se apresentavam com faces opostas, cada um deles tinha dentro de si a face do outro, tá certo? Também, vamos dizer, anexada e como que geminada à sua própria face. Quer dizer, havia, vamos falar de um totalitarismo societário, um totalitarismo comunitário. Esses termos são provisórios, eu ainda não achei os termos adequados para isso, mas para simplificar a guerra, diremos que o socialismo era um totalitarismo societário, tá certo? Quer dizer, voltado para uma dissolução ainda maior das comunidades tradicionais e para uma racionalização ainda maior da sociedade. E o nazismo como um totalitarismo de tipo comunitário, porque apelava a uma espécie de retorno às raízes e ao senso de identidade nacional, grupal e racial. Então, quer dizer, um desses totalitarismos, cada um deles, tinha a imagem do outro geminada a parte do outro que parecia a mais diferente dele, era uma componente dele próprio. Eu não sei se está ficando claro isso aqui. Está entendendo? Se houver qualquer dúvida, vocês me param, porque esse negócio é confuso mesmo, tá, né? Não, eu estou há anos fazendo o melhor que eu posso para ver se eu consigo achar, quer dizer, as pistas direitinho, consiga mapear esta coisa, dizer o que está acontecendo, afinal de contas, o que é isso, né? E naturalmente todos nós podemos errar, e às vezes a massa de informações que tem nisso é tão grande que eu mesmo acabo me atrapalhando. Então, isso vamos dizer, esta observação de que os dois totalitarismos, eles eram opostos na sua ideologia. Ideologia quer dizer um discurso pretextual. O que eu chamo de ideologia sempre é isso, né? A ideologia nunca diz o que você vai fazer. Ele diz em nome do que ele quer que você pense que ele está agindo. Não é isso? Essa talvez seja a melhor definição de ideologia essa. É um discurso pretextual, né? Então, se pegamos, vamos dizer, um partido qualquer, ele sempre terá dois programas. Tem um programa interno que é para a sua orientação, tá certo? Quer dizer, o que ele vai fazer realmente, a sua estratégia, etc, etc. E tem o discurso de autojustificação ideológica, que é o que ele quer que os outros pensem que ele está fazendo, mas que às vezes não é exatamente o que está fazendo. E se acompanharmos, por exemplo, a trajetória, vamos dizer, desses regimes nos momentos de máxima condensação
totalitária, aí é que a duplicidade de estratégia e ideologia se torna uma coisa quase alucinante, porque os camaradas todos fazem exatamente o contrário do que estão dizendo, e isto é sistemático, não é uma coincidência, não. E não pode ser explicado como mera, vamos dizer, hipocrisia, diz uma coisa e faz outra. Não, este é um negócio, essa duplicidade é até planejada. Muito bem, a partir da hora que verificamos que existe esta duplicidade de totalitarismos, e dentro de cada uma delas tem uma nova duplicidade interna, aí é que a teoria explicativa do Heidegger foi mesmo pro brejo, quer dizer, não sobrou nada. O processo, em suma, é muito mais complexo do que se poderia imaginar. Mas esta mesma dualidade que nós usamos agora de comunidade e sociedade ainda pode nos servir como uma pista para investigar isso aqui, no seguinte sentido. Em toda a sociedade humana que existiu até hoje, toda e qualquer sociedade humana, sempre existe, por um lado, os papéis sociais que as pessoas desempenham, ou seja, a identidade social que cada um tem, como, por exemplo, no momento eu me compreendo a mim mesmo como conferencista e vocês como auditório de conferencista, né? O Arthur Rothenberg se entende a si mesmo como presidente da Hebraica, etc, etc. Vamos dizer, são as identidades que nós desempenhamos na sociedade, com as quais nós nos mostramos e nos compreendemos a nós mesmos na sociedade. Mas existem certos momentos, tá certo, onde você é violentamente despido da sua identidade social. Por exemplo, no instante que você é assaltado na rua, tá certo? Aí um sujeito encosta um revólver na sua cabeça, tá certo? E quer o seu dinheiro, quer esse dinheiro exista, quer não exista, tá certo? Então, neste momento, todas as ligações que você tem na sociedade falham. Você está separado de tudo e você está reduzido à condição humana no seu sentido mais físico, tá certo? Você é apenas um corpo humano vivente que pode estar morto dali 2 segundos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.